Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias tenho trazido um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje tem como tema Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, é uma pergunta constante que as pessoas sempre fazem. Como que eu posso me encher do Espírito Santo? Primeira coisa, nós temos que entender quem é o Espírito Santo. As pessoas têm muita confusão com relação a quem é o Espírito Santo. A Bíblia, ela não traz o nome Trindade, mas ela mostra claramente um movimento de três pessoas distintas, mas sendo Deus, um único Deus. Nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa trindade sendo pessoas distintas, mas sendo apenas um Deus, tá? Não é cada um sendo Deus, porque senão seria deuses, mas cada um sendo, né? Cada uma sendo uma pessoa individual, mas sendo Deus. Três em um, ok? Então o Espírito Santo não é menor do que Jesus, não é menor do que Deus, né? Ou é maior, não. Ele é Deus como Deus Pai e também como Deus Filho, Jesus Cristo. Amém? Sabendo disso, é importante nós entendermos também que Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele prometeu o Espírito Santo a todos aqueles que crescem e que recebessem ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, não bastava o Espírito Santo vir à terra, mas o Espírito Santo passaria a habitar dentro daquela pessoa. E a pessoa ela poderia se encher do Espírito Santo. Mas o que é se encher do Espírito Santo e como se encher? Então é isso que nós vamos estar vendo hoje. O que é se encher e como se encher do Espírito Santo. Para isso, queridos, eu trouxe aqui um texto base para que nós possamos estar meditando, né? Para que nós possamos estar meditando. E o primeiro texto que eu quero trazer é Efésios, capítulo 5, verso 15 a 21. Vou colocar na tela, você pode acompanhar comigo, diz assim: Tenham cuidado com a sua maneira de viver, e não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém, queridos? Aqui, esse texto, ele vai fazer uma relação interessante. Uma relação entre embriagar-se e ser cheio do Espírito. Essa relação é importante para que nós possamos entender o que é ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo. As pessoas muitas vezes acham que ser cheio do Espírito Santo é sair rodando. Vamos sair rodando. Vamos passar aí fazendo, quebrando tudo, caindo por cima do outro, se machucando.
Queridos, eu tenho lá minhas dúvidas com relação a isso. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo, ele não é você perder, a noção ao ponto de você fazer passar vergonha, ou de você se machucar, ou de você machucar outras pessoas. Não é você perder a consciência, ok? Não é você perder a consciência, mas você vai entender qual é a relação entre embriagar-se e ser cheio do Espírito Santo. Vamos entender algo interessante aqui nesse contexto, né? Nesse contexto, a Bíblia ela nos traz ali, e é importante que nós possamos analisar o contexto para que nós possamos entender. A Bíblia vai nos trazer qual é o modo sábio de se viver. Então ela começa dizendo que nós não devemos viver como insensatos ou sem responsabilidade, mas que nós deveríamos aproveitar toda a oportunidade, aproveitar ao máximo toda a oportunidade, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E parece que daí nesse momento, parece que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, parece que ele troca de assunto. Ele está falando sobre uma forma sensata de viver, buscando a vontade de Deus, e de repente ele para e diz assim, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos entender o que ele quis dizer aqui. Queridos, aquele que se embriaga, aquele que deseja a vontade de beber e se embriaga, o que acontece com a pessoa que se embriaga? A pessoa que se embriaga, primeira coisa, ela tem desejo de cada vez beber mais. Ela perde a noção do quanto ela já bebeu. Não importa se ela já bebeu 10 garrafas, uma caixa de garrafa, 2 caixas de bebida, não importa. Ela quer continuar bebendo. Ou seja, ela perde o controle do seu desejo e isso leva ela a se embriagar. Não é isso? Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, da mesma forma, é como se ele comparasse aquela pessoa da forma que ela era antes. Assim como vocês eram antes, que vocês perdiam o controle e cada vez mais vocês queriam beber, passar a madrugada bebendo, aproveite essa mesma vontade, essa mesma perda de noção e busquem o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Perda essa noção de, vou beber só uma garrafinha, 2 garrafinhas. Não, agora no Espírito Santo você pode perder essa noção. Você pode perder essa noção e buscar o quanto você quiser. Então, essa relação entre embriagar-se e se encher do Espírito Santo, na verdade, é perder o controle sobre o desejo, sobre a vontade. Aquele que se embriaga, ele perde a vontade e o desejo e quer beber ainda mais. Aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, ele tem que perder essa limitação, ele tem que desejar cada vez mais. Ele tem que se encher do Espírito Santo. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Se não fazer a vontade de Deus. O que é ser cheio do Espírito Santo, se não aqueles pontos que foram listados aqui? Como que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? A Bíblia nos mostra, e eu vou colocar aqui na tela para você, Efésios capítulo 5, verso 19,
Ele mostra o que é uma pessoa, como que eu entendo, como que eu sei quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo com isso aqui, ó. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela sempre vai ter a palavra de Deus na sua boca. Ela sempre vai ter um hino, um louvor a Deus. A pessoa ela é tomada por palavra de Deus, ela é tomada em louvor, ela é tomada em oração, ela é tomada em agradecimento a Deus, em nome de Jesus Cristo. Essas são características de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Ela tem esse desejo constante de estar declarando a palavra de Deus para as pessoas. Tudo para as pessoas, ela fala assim, não, Deus vai te ajudar, a Bíblia diz isso. Sempre ela vai estar tendo um hino de louvor a Deus, como Davi. Ela sempre vai ter uma oração de gratidão e não de murmuração. Você está entendendo, queridos, como que funciona? É muito diferente do que ser cheio do Espírito Santo, é muito diferente do que hoje estão se colocando, que é perder esse controle, onde você sai rodando, se debatendo, se rastejando, batendo um no outro, fazendo helicóptero, fazendo avião. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós temos palavras, salmos, provérbios, nós temos 1 Coríntios, nós temos Apocalipse, nós temos Gênesis, nós temos Deuteronômio, nós temos Mateus, Marcos, João, Lucas, palavras de Deus em nossa vida. Nós temos um hino de louvor para louvar sempre ao Senhor. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas as pessoas também trocam e acham que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que ora em línguas, é aquela que profetiza. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é você ter essa lista que nós tivemos aqui, bíblico. Se a pessoa ora em línguas, se ela profetiza, ela tem um dom. Ela tem um dom. Mas isso não significa que ela também possa ser cheia. Porque como o dom ele é irrevogável, em algum momento a pessoa pode ter recebido o dom, mas hoje ela já não se enche mais do Espírito Santo. Ela não aproveita todas essas oportunidades para se encher. Então o aconselhamento, o conselho que eu dou a você é que você seja cheio do Espírito Santo, mas também que você deixe que o Espírito Santo te use com essas capacitações sobrenaturais de dons. Aí sim você está completo, ok? Mas deixa eu trazer para vocês aqui as formas, né? Como que você pode se encher do Espírito Santo? Como que você pode se encher do Espírito Santo? Nós sabemos as características daqueles que são cheios do Espírito Santo. Mas eu quero trazer para você como que você pode se encher. Então, primeira coisa, são 5 dicas aí, e eu quero trazer a primeira para você. Tá? Para que você possa seguir. E está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 16. Amém? Deixa eu colocar aqui na tela. Mateus 5, 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o seu Pai que está nos céus. Ou seja, queridos, para que eu possa... Deixa eu voltar a tela aqui. Isso.
Para que eu possa fazer brilhar essa luz, eu preciso ter um desejo, né? Um desejo de servir a Deus, um desejo de ser cheio desse Espírito Santo. Quando eu tenho esse desejo, com certeza, isso vai fazer com que brilhe essa luz na minha vida e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso desejar isso. Sem desejo, nada vai acontecer. Sem você querer, nada vai acontecer. Ok? Segundo ponto, 1 Tessalonicenses 5,17 traz o segundo conselho, bem de maneira clara. Orem constantemente. E o que é orar constantemente, querido? Quer dizer que eu não vou ter que trabalhar, que eu não vou ter mais vida, que eu não vou ter... Não, não é isso. Orar constantemente, queridos, você não precisa estar dentro somente do seu quarto para que você possa estar orando. Você pode ter palavras de agradecimento, palavras de Deus. Você pode estar andando na rua, você pode estar trabalhando e você pode estar meditando na palavra de Deus, declarando aquele salmo, aquela palavra, aquele versículo que marcou você. Pastor, isso também é orar? Claro que é. Você ter palavra de gratidão é orar? Sim. Você louvar a Deus é orar? Sim. Então, orem constantemente. Vamos para a terceira dica? Terceira dica, Hebreus. Vou colocar aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Isso, agora sim. Tá trocando só o 1 Timóteo pelo segundo. Vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, a terceira dica aí é estude a palavra. Conheça a palavra de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, tudo que fizer barulho, tudo que tiver movimento, vão falar para você que é o Espírito Santo. E muitas vezes você pode estar sendo levado por um ensino enganoso. Ok? Quarta dica. Tenha comunhão. Comunhão. O que é comunhão, queridos? A comunhão é você se unir, né? A comunhão é você se unir. Unir como igreja. Tá? Você poder estar junto com pessoas, estar reunidos com pessoas. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Como que eu me importo com os outros se eu não me reúno com eles? Se eu não estou ali para também incentivar? A tua presença, muitas vezes, ela está incentivando outros. O seu testemunho de vida vai estar incentivando outros. Amém? Outro ponto, quinto e último, para que nós possamos encerrar. Obediência. E esse, queridos, com certeza é um dos pontos fundamentais. Se você não obedece a Deus, você não vai orar, você não vai estudar a palavra, você não vai querer ter comunhão com seus irmãos na igreja. E tudo isso ajuda você a ser cheio do Espírito Santo? Com certeza. Por quê? Tudo isso junto, não somente que o Espírito Santo traga uma alteração no seu caráter, né? Essa alteração santa, essa santidade na tua vida, como também o Espírito Santo pode estar te usando em dons para incentivar, para poder ajudar outros irmãos, tá bom? Então, livro de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus
mandamentos. E daí fica fácil eu entender o porquê que muitas vezes eu não consigo ser cheio do Espírito Santo. Por que muitas vezes eu não consigo perder esse controle de desejo por alcançar cada vez mais o Espírito Santo, esse desejo incontrolável de querer mais do Espírito Santo. Quando vivia no mundo, eu tinha um desejo incontrolável por beber, era um desejo incontrolável. Enquanto tivesse música, enquanto tivesse gente, você estava lá bebendo, se enchendo, se embriagando, perdia a noção e cada vez queria beber mais. Agora, com o Espírito Santo, você tem que ter esse mesmo desejo, mas do Espírito Santo agora, de desejar cada vez mais e se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso, enchei-vos do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar? Eu quero agradecer e, claro, se você gostou dessa mensagem, se você gosta de devocional como esse, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, venha estar com a gente, se inscreva em nosso canal e venha estar aqui com a gente. Dá uma olhadinha, vê se você já está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. E lembrando, queridos, que agora, breve, na próxima semana, nós já estaremos voltando com as nossas lives ao vivo, ok? Nós já estamos aí finalizando a nossa mudança, a construção e a montagem do nosso estúdio e muito em breve nós vamos estar voltando com as nossas lives de oração. Por isso, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você receba a notificação, senão você vai perder. Então aciona lá, coloca todas as opções. Marca lá o sininho preto, assim todos os vídeos, todas as lives que nós formos fazer, você vai ser notificado. Tá bom? Então, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo e poderoso nome e queremos agradecer ao Senhor por todo esse ensinamento de como nós podemos nos encher do Senhor, nos encher do Teu Espírito, para que nós possamos agradar ao Senhor, alegrar o Teu coração e para que nós também possamos, Pai, andar em retidão, aproveitando cada oportunidade da nossa vida nesse período de dias maus, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu nome e consagramos esse dia ao Senhor para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.